Opa, beleza? Show de bola, né? Vamos nessa? Vamos lá praticar, porque quanto mais pratica, melhor fica. Quanto mais pratica, melhor fica. Ok, olha só. Resolvendo a questão, o que a gente observa aqui? Em uma transportadora, 9 funcionários conseguem descarregar 7 caminhões por dia. Ok, beleza, 7 caminhões por dia. Se dispusermos de 3 caminhões, 33 funcionários, com a mesma força, o total de caminhões a ser descarregado, então, quantos caminhões a serem descarregados em 9 dias? 9 dias. Professor, a gente tem aqui uma regra de 3 composta, não é isso? Porque a gente está falando de funcionários, caminhões e a quantidade de dias, né? Aqui está falando de um dia, né, por dia, então está referindo a um e depois 9 dias, certo? Ok, perfeito. A gente pode fazê-la pela regra de 3 composta, sim, mas dá para a gente fazê-la pela regra de 3 simples. Como assim, professor? Não está falando que é um dia? Então, o trabalho que faz em um dia, tudo que ocorrer em um dia, a gente pode replicar isso, porque em relação a mais dias, a gente vai ter que, né, calcular proporcionalmente. Perfeito? Então, em um dia, se eu tenho 5, em 2 dias seriam 10. Se num dia eu tenho 3, em 2 dias, 6. Perfeito? Ok? Então vamos pensar dessa forma. Olha só. Primeiro, o que a gente vai pegar aqui, ó? Funcionários e caminhões. Então vamos analisar por esse aspecto, ó. Funcionários e caminhões. A gente tem 9 funcionários que conseguem descarregar 7 caminhões. 33 funcionários vão conseguir descarregar quanto? X. Ah, então se eu tenho mais funcionários, eu consigo descarregar mais caminhões. Quanto mais funcionários na empresa, maior a quantidade de caminhões que eu vou conseguir descarregar. Perfeito? As grandezas aqui, elas são o quê? Diretas, ó. Grandezas diretas. Ah, professor, perfeito, beleza. Então, nesse caso aqui, né, a gente pode fazer o famoso cruz credo, não é isso? Exato, ó, perfeito. Então, vamos calcular aqui o valor do x. Sim, e daí x vai ser igual, ó, quem está multiplicando x, professor, é o 9. Ok, perfeito, certo. Agora, ó, 33 vezes 7. Só que veja o seguinte, ó, o que a gente tem aqui, se a gente pensar, isso aqui, ó, é o que é produzido em um dia, ok? Ó, isso é o que é produzido em um dia. E a questão está querendo que em 9 dias. Ah, então quer dizer o seguinte, se a questão quer em 9 dias, basta a gente pegar esse resultado de um dia aqui e multiplicar por 9, não é isso? Porque é proporcionalmente. Exato, ó. Então, se a questão quer aqui, ó, em 9 dias, então é só a gente pegar e multiplicar aqui por 9. A gente vai achar esse resultado em 9 dias. Sim. E daí, professor? E daí o seguinte, ó, que esse 9 com esse 9, a gente pode simplificar. Vai restar o que aqui pra gente, ó? Vai restar 33 vezes 7, professor. 33 vezes 7, 21, 23. Então, 231. Então, ó, conseguem descarregar aqui 231 caminhões em 9 dias, ok? Então, isso aqui, ó, agora sim, quando a gente fez ali, multiplicou, a gente já achou o resultado que em 9 dias. A gente está achando aqui o resultado em 9 dias, ou seja, 231. Perfeito? Beleza? Ok, show de bola. Professor, mas eu posso montar a regrinha de 3 compostos e resolver também, não posso? Claro que sim. Ok? Vamos lá? Vamos seguindo? Vamos em frente. Exercitando aqui um pouco mais, a gente observa o seguinte, ó, que em uma transportadora. Ok, então, ó, vamos exercitar um pouco mais, né, resolvendo essa questão aqui. Uma loja costuma contratar costureiras de acordo com as encomendas que recebe. Perfeito, beleza. Ok.
O dono da loja sabe que em 4 dias, ó, 15 costureiras fazem 8 cortinas. Ô, professor, tá com cara de regra de 3 composta. Sim. Trabalhando juntas e no mesmo ritmo. Importante isso aqui. Ele recebeu uma encomenda de 120 cortinas para ser entregue em 16 dias. Então, para entregar essa encomenda no prazo estipulado, o número mínimo de costureiras que ele deve contratar. Ah, então, verdade, regra de 3, está fazendo as grandezas, né, sempre relacionando os valores aí para cada grandeza e está querendo que a gente calcule aqui essa relaçãozinha no final, não é isso? Ok. Então, a gente tem, ó, dias, costureiras, a gente tem dias, a quantidade de costureiras e a quantidade de cortinas produzidas. Ok. E a quantidade de cortinas produzidas. Primeiro, o que que a gente observa aqui, ó? Professor, tá falando em 4 dias, que em 4 dias 15 costureiras, 18 cortinas, certo? E agora tá falando que são 120 cortinas. 120 e que é para entregar em 16 dias. E aí a gente quer saber, ó, a quantidade de costureiras. Perfeito? Professor, e nesse caso aqui agora, o que que a gente vai fazer? A regra de 3 composta. Vamos primeiro, ó, fixar a grandeza que está com a variável. Então, a gente vai fixar essa grandeza, ó. Então, a gente vai fixar aqui. Então, vamos, ó, fixar essa grandeza que tem a variável, no caso, né, que aparece o x. E o que que a gente vai fazer com ela, professor? A gente vai comparar ela com todas as demais. Então, a gente vai fazer uma comparação aqui, ó, de costureiras em relação a cortinas. E a gente vai fazer uma comparação aqui, ó, de costureiras em relação a dias. Em relação a dias. Perfeito? Ok, beleza. Certo. Como que a gente faz isso? Ó, quantidade de dias com costureiras. Então tem um trabalho aqui para ser realizado. E aí eu preciso entregar isso aqui num determinado tempo, né? Então veja, se eu aumentar, né, a quantidade de dias, eu posso diminuir a quantidade de costureiras que eu dou conta do trabalho. Mas se eu tenho que reduzir a quantidade de dias, eu tenho que entregar o trabalho mais rápido, o que que eu preciso? Contratar mais costureiras. Quanto menor o prazo de entrega, mais costureiras eu vou precisar. Perfeito? Ok. Então as grandezas aqui elas são inversas, ó. Então nesse caso aqui, as grandezas, ó, são inversas. Ok, certo, beleza. Já nessa outra circunstância aqui, a gente tem costureiras e a quantidade de cortinas. Então, quanto maior o número de costureiras, maior a quantidade de cortinas que eu vou conseguir produzir. Concorda? Aumenta a quantidade de costureira, aumenta o volume de cortinas produzidas. Quanto mais costureiras, maior o volume de cortinas produzidas aí. Então, nesse caso aqui, as grandezas, elas são diretas, ó. As grandezas aqui, elas são diretas. Ok, beleza, perfeito, né? Show de bola. E daí, professor, agora é só a gente montar, né? Agora é só a gente montar. Como que a gente faz essa montagem, professor? A gente pega primeiro o que a gente fixou. O que que a gente fixou aqui, ó? O 15 e o x, e forma uma razão. Então, ó, a gente pega primeiro, né, o que está fixo, então primeiro fixo, então ó, o que está fixo, a gente pega aqui primeiro, né, isso que está fixo, a gente vai colocar a igualdade e a gente vai pegar as outras razões, sempre observando essa relação da grandeza. Por exemplo, 4 e 16 são o quê? São inversas, então a gente vai escrever 16 sobre 4. Por quê, professor? Porque essa grandeza aqui, ela é inversa, né? O dias
E essas grandezas são inversas. Dias e costureiras são inversamente proporcionais. Então, se são inversamente proporcionais, o que que a gente faz? Ó, a gente inverte, inverte. Perfeito? Beleza. E o restante aqui multiplica vezes, e aí agora, ó, não são diretas as grandezas, então a gente mantém 18 sobre 120, porque as grandezas aqui agora, ó, elas são diretas, diretas. Então, se elas são diretas, a gente faz o quê? A gente mantém. A gente não vai inverter. Perfeito? Beleza, né? Show de bola. E agora, professor? Agora é continha, né? Agora é continha. Ah, professor, posso simplificar, não pode? Claro que pode. 16 por 4 dá 1 e 4 por 4, ou 4 por 4 dá 1 e 16 por 4 dá 4, né? 16 por 4 dá 1, pode, né? Aí tá apelando. É 4. Sim. Ok. Professor, posso também fazer o seguinte, ó. 4 por 4 é 1 e 120 por 4 é 30. Não posso fazer isso? Sim, com certeza, né? Perfeito. Professor, eu ainda posso simplificar também aqui, ó, o 18. Então, 18 por 6, que dá 3, e 30 por 6, que dá 5, não é isso? Ok, perfeito. Professor, pare de simplificar isso aí, porque senão eu não vou entender. Tá bom, calma, né? Se você tem dúvida na simplificação, faz o quê? Multiplica tudo no numerador, multiplica tudo no denominador. Tem dúvida, faz a multiplicação e depois divide. Perfeito? Combinado? Ok. Beleza, então vamos lá. Certo. Então, ó, quando a gente observa aqui, o que que restou aqui, né? Restou da parte fixa, professor, o 15 sobre o x igual, e nessa outra parte aqui, ó, 1 vezes 3 é 3 no numerador e 1 vezes 5 é 5 no denominador. Ok, exato, perfeito. Se a gente vai calcular o valor de x, então aqui a gente vai o que? Executar agora o cruz credo. A gente tem uma proporçãozinha. E daí que x aqui, ó, vai ser igual. Opa, peraí, professor. 3 está ali, ó. Multiplicando o x, ele passa para baixo, não é isso? Exatamente. Então vai ficar 15 vezes 5. Ah, professor, aqui agora eu vou optar por simplificar, ó, 15 por 3, que é igual a 5. E 5 que multiplica 5 vai ficar 25. Opa, então achei, professor. O valor de x aqui, ó, é igual a 25. Não é isso? O valor de x é igual a 25. Isso aparece na letra C. Perfeito? Beleza, show de bola. Ah, professor, só tem esse processo para resolver essa questão, professor? Não, tem um outro processo, ó. E qual processo é, professor? Porque às vezes eu confundo esse negócio de ficar se as grandezas são diretas, as grandezas são inversas, mas lá na regra de 3 simples não tem jeito. Você tem que analisar se elas são diretas ou se as grandezas são inversas. Então, nesse caso aqui, a gente pode até fugir dessa relação, observando o seguinte, ó, processo e resultado. Processo e resultado. Como assim, professor? O problema está contando uma circunstância, uma situação. Nessa situação, o que que a gente observa aqui? A gente observa que tem etapas, né? E depois dessas etapas aqui, a gente vai ter um resultado. Ou seja, o resultado é o quê? É um produto, né? O resultado aqui que vai ser entregue é um produto, é um serviço. Qual é esse resultado? Ah, professor, nesse caso aqui, ó, o resultado aqui que a gente está querendo aqui, ó, cortinas, a quantidade de cortinas, ó. Então a gente tem um resultado, o número de cortinas produzidas. Ok, então o resultado aqui, ó, é igual a cortinas. O resultado aqui é igual a cortinas. Sim, se o resultado é cortinas, o restante é tudo processo, isso, professor? Exato, ó, o restante é processo. O que que a gente tem aqui agora?
dias, a quantidade de dias, então isso é processo para poder entregar, trabalhar, entregar esse produto que é a cortina. E as costureiras, que são o quê? As pessoas, né, a mão de obra aí, ó, envolvida no trabalho para poder deixar pronto essas cortinas, certo? Ok. Então vamos lá. Primeiro, o que que a gente tem? 4 dias, então, ó, 4 dias, 16 costureiras e 18 cortinas. 18 cortinas, certo? No segundo momento, o que que a gente observa aqui? Que agora são, ó, 120 cortinas, então são 120 cortinas, 16 dias para ser entregue em 16 dias. E quer saber a quantidade de costureiras, né? Então, o número mínimo de costureiras que a gente vai precisar contratar aí. Professor, e aqui agora, a gente está falando de processo e resultado. A gente vai traçar por processo uma linha reta. Ah, professor, pode ocorrer 10, né, colunas aqui em processo. O que que acontece? Vai ser sempre linha reta. A gente só vai cruzar quando chega lá na parte de resultado. Ó, então, quando chega aqui em resultado, o que que a gente faz? A gente cruza, certo? Então, processo, ó, vai linha reta, vai linha reta, vai linha reta. Quando chega lá, aí, ó, para resultado, é que a gente vai e faz o quê? A gente cruza. Ah, professor, e daí? E daí que agora, ó, para a gente achar o valor aqui de x, está muito fácil. Professor, como assim tá fácil? Não estou vendo nada fácil aí. Tá assim, veja o seguinte, ó, não é o x que a gente quer descobrir? Então, x aqui vai ser igual, ó, quem está na linha do x está multiplicando o x, então é 16 vezes x vezes 18. Então, é 16 que multiplica o x que multiplica 18, é só seguir a linha. Quem está na linha do x que está multiplicando vai ficar embaixo, no denominador, ó. Vai ficar aqui embaixo, no denominador. E a parte de cima é o que está fora da linha do x, está na outra linha, ó. Então, está na outra linha. Ok, professor. Então, aqui dá para a gente fazer a simplificação, não é isso? Exato. Vamos lá, né? Vamos ver o que que a gente pode simplificar aqui, ó. A gente pode simplificar esse 4 aqui, ó, 4 por 4 é 1, 16 por 4 é igual a 4. A gente pode simplificar também aqui, ó, 4 por 4, que é 1, e 120 por 4, que é 30, ok? Pronto, beleza, certo. Ah, professor, dá para simplificar mais aqui também, não dá? Dá sim. O que que a gente pode, observar aqui, ó, nessa simplificação que a gente pode fazer? Esse 30 ele pode ser simplificado por 6. 30 por 6 é 5. E aqui também pode ser simplificado por 6. 18 por 6 é quanto? É 3. Professor, espera aí, professor, que já misturou muito aqui. Pronto, se você, né, tem dificuldade para fazer essa simplificação toda, faz o seguinte, ó. Então deixa, parou por aqui, tá vendo? Aí, né, remonta isso aqui, ó, remonta isso aqui. Então vamos remontar isso aqui para a gente ver o que que a gente, obtém a partir disso aqui, né. Então ficou o quê, ó? Ficou 15 que multiplica 30 sobre 18, ok? Pronto, ó, então faça isso, vai, né, pega uma parte e depois simplifica de novo. Ah, ok, professor, agora melhorou, né, agora eu posso simplificar aqui. Agora entendi, ó, que eu posso simplificar esse 30 por 6, 30 dividido por 6 dá 5, e 18 dividido por 6 dá 3, certo. E o que mais que a gente ainda pode simplificar aqui, ó? Ah, a gente pode simplificar aqui agora, ó, 15 por 3. Então, ó, 3 por 3 é 1, 15 por 3 é 5. E daqui, aqui é só multiplicar. Agora, ó, sobrou, o denominador ficou todo mundo 1, né? Então, a gente pode multiplicar. Então, ó, fazendo aqui a multiplicação, 5 vezes 5 dá quanto? 25. Opa, então quer dizer o seguinte, ó, que, né, vai precisar aí de quanto? De pelo menos 25 costureiras, no mínimo 25 costureiras para poder conseguir entregar esse trabalho, certo? Beleza, né? Show de bola. Ok, vamos lá.
Vamos seguindo, vamos em frente. Ok, trabalhando um pouquinho mais aqui, ganhando um pouco mais de experiência e resolvendo mais uma questão. Vamos nessa. Olha só, o que que diz aqui a questão? A questão traz o seguinte, ó, quatro operários trabalhando 8 horas por dia, né? Então, quatro operários trabalhando 8 horas por dia durante 10 dias produzem 100 metros de uma tubulação. Ô, professor, agora 4 coisas aqui, sim, não tem importância, ok? Serão necessários para produzir 150 metros da mesma tubulação, ó, 150 metros da mesma tubulação, se trabalharem 10 horas, né, durante o quê? 6 dias. Ah, então, ó, serão necessários para produzir quantos operários? Professor. Então vamos pensar o seguinte, ó, a gente está falando sobre operários, a gente está pegando que horas diárias trabalhada, quantidade de dias trabalhados e, né, os metros aqui, ó, produzido, ou seja, a tubulação, né, a quantidade de metros produzidos. Ah, ok, perfeito, beleza. Então, nesse caso aqui, ó, o que que a gente tem aqui? Ah, professor, essa metros aqui é justamente o nosso resultado, né? Isso aqui, ó, os metros, método, a quantidade de metros produzidos aqui é o nosso que resultado. Ah, então quer dizer que eu posso pegar isso aqui e deixar nessa relaçãozinha aqui no final, separando aí, não posso? Com certeza, para a gente usar processo versus resultado, né? Ok, beleza. Então vamos lá. Então o que que a gente observou? 4 operários trabalhando 8 horas por dia durante 10 dias, produzir 100 metros. Agora a gente quer uma produção de 150 metros, 10 horas, então, ó, trabalhando 10 horas aqui agora durante 6 dias. E aí, quantos funcionários? Ok, perfeito, beleza. Certo. Professor, aqui a gente pode pegar, né, a relaçãozinha aqui, ó, fazer isso aqui, porque o resultado está lá no final. Aí só aqui a gente vai cruzar, né? Isso, ó, só no final. Exatamente, ó. Aqui também a gente pode pegar, né, fazer essa relaçãozinha e lá no final a gente cruza, não é isso? Exato, perfeito, ó. Então, por quê? Porque a gente está separando, ó. Isso aqui tudo, ó, é o que? É processo. A gente está separando processo de resultado. Sim, e daí que a gente quer descobrir o valor do x. Então, como que a gente faz para achar aqui o x? Ó, então, x vai ser igual. Quem está na linha do x? Professor, tem um 10 na linha do x, tem um 6 na linha do x e tem um 100 aqui na linha do x. Ok, perfeito, beleza. Isso mesmo, show de bola. E o que que tá fora da linha do X aqui? Ah, professor, fora da linha do X ali, ó, tem o 4, tem o 8, tem o 10 e tem o 150. Perfeito, beleza. Aqui dá para a gente fazer simplificação, ó. 10 com 10 a gente já elimina, né? Isso, 10 com 10 a gente já faz aqui a eliminação. A gente pode cortar aqui, ó, simplificar um zero com zero, não é isso? Ah, ok, beleza, tranquilo, professor. De boa, com certeza. Certo. E o que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar aqui, ó, por 2, vai ficar 2, e por 2 que vai ficar 3. Professor, a gente também pode fazer isso, não pode? Ó, 15 com 3 aqui, né? Isso, ó, que fica 1 e aqui fica 5. Perfeito, exatamente, ó. O que que restou no numerador? Somente 1, professor. Pronto. Então a gente pode multiplicar o que sobrou lá no numerador. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 8, né? Dá quanto? 80. Pronto. Então a gente tem 80, né?
80, aqui ó, no numerador, minto, sobrou só 1 não, tem 1 vezes 10 aqui, 80 sobre 10. E 80 dividido por 10 dá quanto? 8. Então quer dizer que a gente precisa de 8 operários, né? 8 operários aí para poder, né, executar essa tarefa. Ah, professor, mas eu posso também utilizar, né, aquele processo, né, em que eu faço a análise de direta inversa, não posso? Claro que pode. Então, nesse caso aqui, a gente vai sempre pegar o quê? Né? Essa relaçãozinha do x e vai comparar com as demais. Por exemplo, operários, né? Então vai fixar o x. Operários com horas diárias. Então, o que que acontece, ó? Quanto maior a quantidade de horas, né, diárias trabalhadas aqui, então, em relação eu, né, posso o quê? Contratar menos funcionários. Se eu coloco para trabalhar mais horas, posso ter menos funcionário. Ou se eu aumento a quantidade de funcionários, eles podem trabalhar o quê? Uma quantidade menor de hora. Então, inversamente proporcional. Funcionários e horas trabalhadas, inversamente proporcional. Eu tenho mais funcionários, eles podem trabalhar menos para entregar o mesmo trabalho, o mesmo serviço. Certo. Agora, funcionários e dias, quantidade de dias, funcionários e quantidade de dias. Então, se eu aumentar a quantidade de funcionários, eu vou reduzir a quantidade de dias. Eu tenho que entregar um trabalho, né? Mais funcionários trabalhando, eu consigo entregar isso em menor dia, inversamente proporcional. Quantidade de funcionários e a quantidade de métodos produzidos aí por tubulação. Então, quanto maior o número de funcionários, maior será a quantidade de tubulação produzida. Perfeito? Beleza? Diretamente proporcional. E depois é só montar. Você pode testar e fazer também pelo outro processo. Ok, isso aí. Show de bola. Bons estudos!